Que a paz de Cristo esteja em cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Que a paz de Cristo esteja em tua vida também, você que nos assiste também pela internet, em nome de Jesus, amém? Nós vamos para a palavra de Deus nessa noite, uma mensagem que o Senhor colocou ao meu coração nessa noite. Colocou ao meu coração para esta noite, para ministrar. Eu estive preparando essa mensagem pela manhã, compartilhei ali nas redes sociais, e eu quero nessa noite compartilhar com você um pouco daquilo que o Senhor falou ao meu coração, amém? Primeiramente, o que está escrito lá em João, no capítulo 16, versículo 33, amém? João, capítulo 16, versículo 33, diz assim, amados irmãos: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pai, a tua palavra foi lida e eu peço que o Senhor fale em cada coração conforme a tua perfeita vontade, em nome de Jesus. Quero deixar com vocês nessa noite, e vocês que estão aqui, que puderam vir à igreja essa noite, e vocês que nos assistem, uma mensagem sobre o desânimo e a importância de termos bom ânimo. Amém? Quando leio esse versículo, me alegro porque Jesus disse: tenhais paz. E é interessante que ele diz: para que em mim, quer dizer, a paz verdadeira está somente em Jesus. Existe paz ilusória e momentânea neste mundo, mas a paz verdadeira está em Cristo. Então ele disse: para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, lutas, perseguição, dificuldades, né? Isso significa aflições. Mas tende bom ânimo. Irmãos, nós vamos falar nessa noite um pouco sobre a questão do desânimo. E aprendermos que nós que servimos a Deus, precisamos aprender a ter bom ânimo. E ter bom ânimo, irmãos, é algo que a gente precisa aprender, que é uma paz de espírito, que a gente só conquista verdadeiramente em Cristo, que venceu o mundo por nós. O desânimo, ele é a falta de autoestima, de motivação, irmãos. A pessoa, ela encontra-se desestimulada, sem interesse para alguma situação. Isso é o significado mais simples para desânimo. É falta de autoestima, falta de motivação. A pessoa encontra-se desestimulada, sem interesse por alguma situação. Por que eu digo primeiramente por alguma? Porque o desânimo, ele começa sempre em alguma área. E muitas vezes ele se alastra para outras áreas. E aí a gente precisa entender algumas coisas, que muitas separações de casais, problemas no trabalho e maus relacionamentos com filhos e familiares e amigos começam com desânimo. Alguma coisa, primeiro, desmotiva a pessoa no casamento. Ninguém larga o outro do dia para a noite. O diabo, ele vai trabalhar em alguma coisa para gerar baixa autoestima, seja no casamento, seja no cuidado dos filhos. Muitos filhos saem de casa, muitas pessoas às vezes se envolvem com algumas coisas que não deveriam, e por mais que elas não falem, no fundo existe uma baixa autoestima em alguma área da vida, e gera desânimo na pessoa. E eu vou falar depois que desânimo
profundo gera depressão e muitas vezes em graus profundos. E aí, irmãos, as pessoas pensam assim, o que será que aconteceu, talvez com aquele casal? Era um casal tão bonito. O que aconteceu será com aquele filho, com aquele pai que está na sarjeta? Porque eu conheci essa pessoa e o diabo entra por essa brecha chamada desânimo. Que começa muitas vezes, irmãos, de forma até boba e tola. Que começa de algo que não precisava. Por quê? Porque existem pessoas que já são de baixa autoestima, em algumas áreas, sem necessidade. E com isso, irmãos, a pessoa precisa se autoavaliar. Para começar a perceber, Senhor, por que eu tenho andado assim? Senhor, por que eu tenho estado triste assim, nesta área da minha vida? Porque, como eu disse, existe falta de motivação, mas existe a questão de que a pessoa não se observa a si mesmo, para ver o que anda acontecendo, porque na maioria dos casos, nós podemos solucionar e não deixar se agravar. E o desânimo, ele entra em tudo que você pensar. Como eu disse, no casamento, na família, no trabalho. Você gostava daquele trabalho, mas de repente, nossa, eu gostava, mas agora eu estou tão desanimado com esse trabalho. Com a igreja, nossa, eu gostava tanto da igreja, mas parece que eu estou desanimado com a igreja. Com pessoas, veja como é sério. Que tudo começa, o Senhor foi falando no meu coração isso, e eu fiquei até espantado, começa com um desânimo. Tudo quanto é problema, começa com alguma baixa autoestima, alguma falta de motivação em alguma área da vida, e se agrava para outras coisas, irmãos. Então, pessoas desmotivadas, eu estava escrevendo, pessoas desmotivadas do bem, procuram maus motivos e por esses são aprisionadas em vícios, ansiedades, nervosismo e por aí vai, etc., né? Por aí vai. Eu falo com as pessoas, eu louvo a Deus por hoje poder viver ministrando o Evangelho e ministrando o dom que Deus me deu, por exemplo, de louvar, de cantar, de gravar, de escrever livros, e poder compartilhar isso com as pessoas, poder compartilhar. Mas verdadeiramente já houve momentos na minha vida que eu também vivi desanimado de muitas coisas. Hoje eu sei como que eu posso dizer, lidar melhor com questões de tristezas e adversidades. Estou dizendo para vocês como testemunho. Porque assim, todos nós temos sonhos, projetos, e eu tenho também. Claro que, por exemplo, eu oro constantemente ao Senhor, que eu tenho um sonho de gravar pelo menos de 7 a 10 louvores todos os anos. E agora, como é tudo digital, né, antes era mais difícil, os 2 primeiros CDs, era bem mais trabalhoso você reproduzir depois de gravar. Você tinha que gravar no estúdio todo o trabalho e ainda pagar um preço muito caro para reproduzir um CD. Mas hoje, como se diz, a questão do digital, depois de gravado, fica mais fácil de colocar nas plataformas digitais. Eu tenho esse sonho. Às vezes as pessoas olham assim, pastor, o senhor nunca desanimou de louvar, de cantar ou de gravar? Porque eu falo, não. Eu fico feliz quando vejo alguém sendo alcançado em qualquer lugar, como eu já disse aqui. Quando eu recebo testemunhos de pessoas, e eu já disse aqui, até de fora do país, que houve o louvor e Deus tocou na vida da pessoa, como eu já contei, de um jovem que ouviu a glória de Deus e estava em depressão, como uma senhora que não conseguia dormir, e ela depois começou a ouvir aquele louvor do meu segundo CD, No Brilho da Glória de Deus. Ela tomava remédio há muitos anos e não dormia,
E ela ganhou o CD e começou a dormir ouvindo aquele louvor. Então Deus está fazendo algo em todo lugar, irmãos. Porque eu acredito que Deus é Deus de pequenos e grandes. O ser humano é que quer demais a grandeza. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Hoje eu aprendi o lugar que Deus me chamou, eu falei aqui esses dias. Eu não tenho vontade, sabe, Deus me levar para eu abrir uma igreja lá em São Paulo, grandona. Não, eu não tenho, só se Deus mandar mesmo. Eu moro nesse bairro, como eu já disse, há 24 anos, e eu gosto daqui, sabia? Meu sonho não é comprar uma casa no bairro mais rico da cidade, não. Ainda que nós que moramos aqui sabemos que é um bairro mais difícil, mais de 20 anos para cá tem melhorado muito, né? E aí eu estou dizendo isso para quê? Porque algumas pessoas às vezes até falam, mas pastor, você pastoreia uma igreja pequena, e eu vou te dizer que eu já recebi convite para pastorear a igreja fora do país. Ia estar ganhando bem, pastoreando uma igreja para fora, olha que privilégio. Mas Deus falou, chamei você aqui, e aí você vai ouvir o chamado de Deus, ou dos homens, ou algo que vai te fazer bem. Eu já disse aqui que eu já recebi convites, até do meio de políticos, porque eu sou formado em marketing, para trabalhar na área de marketing, para escrever coisas, até de ex-prefeitos, até na nossa cidade. E eu desprezei, para ganhar muito, muito, muito mais do que o pouco que muitos acham que eu ganho hoje, porque eu creio que não existe pouco com Deus, eu creio que existe a bênção de Deus em nossas vidas, porque a nossa vida com Deus não é só dinheiro. Talvez é o que muitos pastores pensam, e muitas pessoas até se preocupam comigo, como será que o pastor vive? Deus, irmãos, eu aprendi isso. Eu tinha um sonho de publicar o meu primeiro livro, quando eu escrevi, e eu falava, Senhor, como que eu vou publicar um livro numa editora? É tão difícil publicar um livro numa editora, há tempos atrás. De repente o mundo começa a mudar, né? De repente não são só livros impressos que as pessoas lêem, agora é Kindle, né, que se fala, Amazon Kindle, são os livros digitais. E hoje eu agradeço a Deus, porque eu já tenho 10 ou 12 livros publicados na Amazon. E a Amazon é a maior editora do mundo. Olha. Deus faz coisas que a gente não sabe como. Ah, mas você não está famoso. A questão não é essa. A questão é o que Deus está fazendo. Porque eu não me preocupo em correr atrás de fama. Por que eu estou falando isso? Testemunhando da minha vida. Porque às vezes até na igreja, ou na vida pessoal, ou no trabalho, pessoas se frustram porque elas não observam o que elas amam fazer, o que elas querem, o que elas gostam de fazer. Elas vão atrás primeiramente do que dá dinheiro ou do que dá sucesso. E eu aprendi, falei, não, Senhor, eu amo aquilo que eu faço, de todo o coração. Claro que nós temos sonho, como eu falei, mas eu aprendi, irmãos, nós devemos aprender a ter paz em Cristo, foi o que ele diz aqui. No mundo a gente vai ter dificuldade. Nem todo mundo, Se Deus quiser que um dia aquilo que eu faço seja conhecido nacionalmente ou da forma que Ele quiser, Ele é que sabe. Mas eu aprendi que uma alma só que é alcançada vale muito para Deus. Eu comecei a entender, estudar, e você estuda a história, você vê grandes homens que fizeram tanta coisa e só foram reconhecidos até centenas de anos depois. Na época deles, ninguém dava valor. Ah, pastor, mas ninguém quer morrer, né, sem o sucesso. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente não sabe quando Jesus volta, ou até aonde, nos dias de hoje, Deus vai te usar para alguma coisa. E tem muita gente desanimada porque não conquistou ainda o que quer. Por isso que eu estou dizendo isso. E Deus sabe o tempo certo, irmãos, para todas as coisas. Mas a pessoa se desanima por, eu queria tanto tal coisa. Tenha paz em Cristo, foi o que nós lemos aqui. Tenha paz em Cristo. Porque senão você começa a entrar nisso que se chama desânimo, e é um grande problema para a tua vida.
Tem gente entrando em depressão porque não faz sucesso. Os pais têm que ter cuidado ao ensinar para os filhos. Meu filho também, ele gosta. Ele está começando, pai, faz uns vídeos meus lá no YouTube, uma coisa assim. Ele gosta de comunicação. Tudo bem que ele cresceu me vendo assim, fazer isso. Eu amo comunicação. A gente ama a comunicação, mas ensine uma coisa. Tem muito jovem entrando em depressão porque o vídeo dele do TikTok não fez sucesso. Do tal do TikTok. Ah, mas o outro fez, o meu não fez. Cuidado, irmãos, a gente tem que ter cuidado com isso. Nós não sabemos. Quem sabe da vida de alguém, todo mundo? Como que eu vou poder saber da vida do meu filho ou de alguém? Por mais que você ache que alguém tenha dons e talento, só Deus sabe, essas questões são adversas. E está cheio de gente entrando. Tem gente que fica, como diz o ditado, sem ânimo, desanimado, até pelo tanto de inscritos que eles têm. No YouTube, no Facebook. Nossa, estou tão desanimado, meu canal não cresce. Irmãos, se você não tiver paz em Cristo, você vai se perturbar com tudo que o mundo oferecer, porque o mundo vai mudando constantemente. Então, só que tem uma coisa, pessoas desmotivadas do bem, que eu estou dizendo, elas procuram maus motivos e elas são aprisionadas em vícios, ansiedades. Então, vícios, ansiedades, eles não nascem assim, ó. Ele vem geralmente pela falta de motivação em alguma área. Muitas pessoas que vão para os vícios, faltou motivação em alguma área da vida. Muitas vezes faltou sim amor de pai e mãe, sim. Mas muitas vezes a própria pessoa olhou tanto, se comparou tanto com o outro, e muitas vezes não conseguiu o que queria. E às vezes a culpa não é do pai, da mãe, de irmão, como muitos psicólogos julgam que a pessoa está no vício ou na ansiedade. Às vezes é a própria pessoa que ficou se comparando tanto com algumas coisas, e às vezes não consegue, e entra em vícios, entra na ansiedade, que é outro mal terrível, porque toda pessoa de baixa autoestima, desanimada, ela costuma ser ansiosa, porque ela quer ver acontecer. E aí, irmãos, a pessoa entra no nervosismo e em problemas e problemas e problemas que podem ser fatais na vida da pessoa. Aí a pessoa, ela fala, mas eu sou cristão, eu vou à igreja há tantos anos, e eu me encontro nessa situação, e eu já vi tanto cristão com tantos anos de igreja, afundados em depressões e não consegue sair. Muita gente fala, mas por que não receba a libertação, né? Se um pastor colocar a mão em mim e orar, sim. Mas existe algo que nós precisamos aprender, nosso eu, nosso coração, irmãos. Se você não tiver paz em Cristo, você não vai ter em mais nada. Nada é capaz de preencher o coração do ser humano. Nós estamos cheios de exemplos no mundo, cantores famosíssimos, que morreram depressivos, tinham riquezas absurdas, tinham milhares de fãs, mas se sentiam sozinhos. A gente está cheio de exemplo. E aí tem pessoa pensando que quando a pessoa tiver, talvez, fãs, né, como esses cantores, a pessoa ela vai se sentir bem. Não é assim. Se você vai pesquisar na mídia, você vai ver pessoas famosas com inúmeros, milhares de fãs, mas que vivem em ansiedade profunda, vivem numa desmotivação fora do comum, vivem problemas emocionais terríveis, porque elas não conseguem compreender que a paz do mundo ela é enganosa. O desânimo profundo, eu coloquei aqui, ele pode virar depressão. E aí a pessoa se encontra em um grande problema. Porque depressão, nós ouvimos falar mais, né? Depressão é um mal que está por aí no mundo, a gente ouve mais. Só que ninguém fala muito quando a pessoa está só desanimada. Aí que entra a questão que a gente tem que tomar cuidado. Porque assim, todo mundo fica triste uma hora ou outra, amém? Todo mundo tem hora que fala assim, mas hoje eu estou meio desanimado. Não é desse estágio normal que eu estou falando.
Tem coisa que você não está bem aquele dia, mas no outro dia passou, né? Eu estou dizendo é que quando aquele desânimo, ele começa a persistir, aquela tristeza, né, nós não podemos confundir uma tristeza momentânea, é isso que eu quero dizer, com um desânimo constante. Entendeu? Todo mundo passa por tristeza, por luta, por dificuldade. Todo mundo às vezes desanima lá no serviço, no trabalho, alguma coisa, sim. Mas nós não podemos confundir uma tristeza momentânea, algo que você está triste hoje, amanhã, e passa com um desânimo constante. Está sempre desanimado. E está sempre naquele problema, já não tem mais alegria no casamento, por quê? Às vezes a pessoa é novo, é um casal jovem, de pouco tempo de casamento, que eu quero dizer, não era para estar tão desanimado, ou às vezes tem muitos anos de casamento, já era para estar consolidado, né, para ter aprendido com várias situações, a passar, a vencer, mas está desanimado. O marido, a esposa, nem conseguem mais se relacionar de forma íntima. Aí a pessoa, daí a pouco não dá mais um beijo, deve ser normal. Não, daí a pouco já começou um desânimo, alguma tristeza. E quando vê, há uma separação, não é só adultério que separa não, irmãos. É uma frieza, porque a pessoa vai ficando desanimado, até que chega o ponto, eu não... Não é só adultério, traições, essas coisas que fazem as pessoas separar, não. Desânimo. A pessoa olha para o marido, olha para a esposa, e o diabo começa a colocar na cabeça daquela pessoa, sabe, já deu. É assim que o diabo fala. Você não cansou, não, do seu casamento? Você não está cansado de sua esposa? Você não está cansado do seu marido? Olha, está vendo, ela nem se esforça, ele nem se esforça por você. Aí a pessoa começa a ficar desanimada. A pessoa começa a olhar, é verdade, né? Minha mulher não me dá valor. Olha, o marido não me dá valor. Aí começa a entrar no desânimo. Aí a pessoa começa a ficar frio. Aí perde intimidade, perde conversa, perde o relacionamento. Começa assim, irmãos, desânimos, poucos. Eu gosto de chegar para o meu filho de manhã, eu vejo ele no sofá e falo, bom dia, filho. Ele, bom dia, pai. Mas eu já testei. Começando a chegar assim e não falar nada e passar direto, ele fica olhando. Aí quando ele acorda, como diz, feliz ou com alguma coisa, ele vem correndo, bom dia, pai, ou quando ele quer alguma coisa. Então você vê que é a situação, né? E a gente é do mesmo jeito, né? Você dá bom dia quando você se sente bem, né? Tem aquele bom dia comum que a gente dá uns para os outros. Vou dizer uma coisa para você, sabe o bom dia mais difícil de se dar? É para quem vive conosco. Não é para quem é de fora. Eu vejo você, é tão fácil te dar bom dia, eu não estou convivendo com você. Isso é muito fácil, né? Bom dia, irmão, né? Bom dia. É muito fácil, mas para quem convive, está tão acostumado que parece que o bom dia. E aí, irmãos, nós não podemos então confundir uma tristeza momentânea. Eu não estou falando um problema que acontece. Casamento não é bom todo dia, que você está assim, mil maravilhas, está tudo dando certo. Não estou falando o casal em si, eu estou falando que vem dificuldade, responsabilidade, conta um monte de coisa. Filho, tem dia que você quer dar uns puxão de orelha neles mesmo. Mas espera aí, desânimo constante? A que ponto está? Quando chega um ponto de um pai ou uma mãe começar a falar para Deus, Deus, não aguento mais meu filho, não aguento mais minha filha. Irmãos, isso é extremamente perigoso. Eu falo que as pessoas vêm conversar comigo vários assuntos. Quando o próprio pai começa a desanimar dos filhos, que perigo é esse? Porque quem mais ama já está desanimando, imagina. É perigoso. E aí, a gente não entende. Então, por isso, irmãos, fazer uma autoavaliação faz-se necessário para nós vencermos o desânimo. E o que é fazer uma autoavaliação?
é você olhar e se perguntar, ou se você vê a situação, peraí, por que eu estou ficando assim? Peraí, por que eu estou triste nessa situação? Peraí, por que está acontecendo isso na minha casa, na minha família? Nós precisamos, como diz o apóstolo Paulo, se autoexaminar, mas não é só na Santa Ceia, não, né? Avalie-se o homem, examine-se o homem a si mesmo, né? Para comer do pão, beber do cálice, mas a nossa vida tem que haver um autoexame constante, porque a melhor pessoa que pode examinar a sua vida é você mesmo. Em 2008, quando eu estava fazendo a faculdade de teologia, eu já tinha aprendido isso no curso de marketing anteriormente, mas eu fui lembrado no outro curso, que somente 20%, segundo os cientistas, estudiosos, 20% da motivação dos outros é o que você precisa. 80% é o que você deve extrair de você mesmo, de motivação. Só que olha o nosso erro. A gente quer os 20% dos outros, mas a gente não se atenta para os 80% de motivação que pode ser gerado dentro de nós mesmos, de coisas que nós gostamos de fazer. Entendeu? Às vezes tem coisas simples e você gosta daquilo, de fazer aquilo, e aí você vai deixando aquilo de lado. Talvez seja um simples passeio, né? Com o filho, com a esposa, não sei, sozinho. Talvez seja uma pedalada, como diz, né? Pedalar de bicicleta, correr, caminhar, não sei. Mas tem coisa que você gosta de fazer, tocar, cantar, e se você vai deixando de lado, você não faz. Não são coisas caras que dá alegria na vida, irmãos. Não é. É o que a gente vive, o que a gente faz é valorizar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é. Não significa que você não pode sonhar. O que você não pode é viver desanimado só porque não tem aquilo. Porque quando você olhar muitas vezes para o lado, você vai ver pessoas morando na rua. Ah, pastor, mas a culpa é deles, a culpa talvez é de um e de outro. A questão não é o culpado, a questão é a situação que muitos estão presos, talvez por vícios e por desânimo. Porque muitas pessoas que foram morar na rua, muitas delas foram porque ficaram desanimadas e se entregaram à situação. Se entregaram. Meu pai teve uma lanchonete na beira da rodovia e passava muitas pessoas no ano de 97 até o ano 99 a 2000. Passava muitas pessoas, andarilho que fala, né? De rua. Muitas vezes pedia para dormir ali na área da lanchonete. E quando você ia conversar com eles, por que você está assim? Ah, eu me entreguei. Eles falavam assim, eu me entreguei. Quer dizer, se entregava ao desprezo. Como isso é terrível. A pessoa chega num grau de desânimo tão grande que ela se entrega. Ela não liga mais para nada. Ela não quer saber se ela vai estar saindo com uma roupa, se a roupa está limpa, se não está. A gente tem que se atentar, irmãos, porque são cuidados. Ela não se importa se a casa está limpa. Não estou dizendo ser, como diz, né? O homem e a mulher todo dia, tem que limpar todo dia. Não é isso que eu quero dizer. Mas a gente tem que tomar cuidado. Senão a gente vai deixando aquela frase, a culpa é de quem? Sabe? Nós temos que se autoavaliar. Espera aí, eu tenho 39 anos. O que eu conquistei? O que eu fiz até hoje? Ah, eu fiz isso, eu não fiz nada. Ah, o que eu queria fazer? Ah, eu queria tanto estudar aquilo, não estudei. Ah, eu queria tanto fazer isso e aquilo, não dei conta. Ah, mas eu não dei conta porque meu pai era pobre, porque minha mãe era pobre, porque o fulano isso, porque isso e aquilo, porque eu vivi uma dificuldade, porque... E aí, os problemas são inúmeros, não são? Eu não consegui porque engravidei. Ah, não consegui porque eu tive que trabalhar cedo e fiquei sempre com aquele salário baixo. Os problemas, as respostas vão ser inúmeras. E você vai olhar muitas vezes uma pessoa na mesma idade sua, 39, 40 anos, nossa, mas aquela pessoa conquistou uma casa tão boa, às vezes até antes de mim, um carro tão bom antes de mim, mas a realidade é dura e vou te dizer, no fundo, a culpa foi nossa mesmo. Eu sei que existem situações, cidades pobres do país, e em alguns lugares, que são exceções, irmãos, são exceções.
tá? Porque eu morei em cidade pobre, eu conheço lugar pobre do nosso país. Então, eu falo por experiência própria. Eu vim conhecer um cinema com 17 anos aqui em Rio Claro, porque na minha cidade eu nem sabia que existia cinema. Para começar, né, na nossa época, a gente que é dos anos 80, anos 90, não tinha ninguém pobre, não tinha, como diz, telefone, muito menos computadores, essas coisas que hoje os jovens têm, né, até os mais pobres têm. Tem conhecimento, tem comunicação, coisa que a gente não tinha. A cidade que eu morava não tinha faculdade para estudar. Tinha que ir muito para longe, quase 300 quilômetros, 200 e poucos quilômetros, para a pessoa poder se formar. E o meu pai falava para nós, não é que isso é impossível, muita gente saiu de lá e iram, mas a gente não tinha. Agora, pensa numa cidade igual Rio Claro, a gente tem desculpa para isso? Tem gente que foi submetida a alguns problemas na vida e não conseguiu. Agora, tem muitos que se acomodaram, entrou no desânimo, e aí a gente fala, a culpa é de quem? Aí a gente olha o outro e a gente, peraí, Senhor, será que eu não fui desleixado também? Será que eu não desanimei? A gente tem que ter cuidado, irmãos, tem que ter cuidado. Nós temos que zelar por aquilo que Deus nos dá, sabia? Muitas vezes, o desânimo ele está associado a dormir mal, a se alimentar mal, o que afeta a produção dos chamados hormônios da felicidade, né, do bem-estar, que são a serotonina, né, a dopamina, a endorfina que eles falam. Esses são hormônios que, segundo os médicos, né, são os chamados hormônios da felicidade. A pessoa vive melhor, a pessoa tem uma vida, uma convivência melhor, marido, esposa, filhos, porque, como diz, o lado do cérebro dela está feliz. Mas por que está? Muitas vezes isso acontece, está dormindo mal, está comendo fora de hora. Mas isso é só uma coisa comum. Mas se você deixar, a sua vida fica desregrada. Aí um probleminha que não tinha nada a ver, que não era espiritual, porque, aí, o diabo, eu não pequei, eu só dormi mal. Não é assim, você não pecou, você só dormiu mal. Mas você dorme mal um dia, depois você dorme mal outro dia, aí depois você passa a dormir 4 horas por dia. Hoje eu só dormi 2 horas. Depois você está, como diz, né? O bagaço da cana, ou da laranja, sei lá. E aí a Bíblia diz, cuidem do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. É cuidar para não entrar pecado, sim, mas é cuidar também da nossa saúde. A gente tem que se policiar, o horário que a gente dorme, o horário que a gente acorda, a alimentação. Tem dia que a gente quer comer umas coisas mais gostosas, que a gente sabe como tem umas químicazinhas, né? Precisa ser todo dia também, né? Tem gente que fala, pastor, eu não consigo deixar o Guaraná. Mas se todo dia também, cuidado. Né? Tem comida que a gente gosta, né? Umas comidas que já vem no mercado pronta, eu sei, também gosto de algumas coisas. Também gosto de algumas coisas prontas, sabe? Enlatada. Eu gosto também. Só que a gente tem que ter cuidado. Porque você não pode comer aquilo direto. Você, né, tem que ter cuidado da forma que você dorme, a forma que você come, a forma que você vive. Porque problemas podem gerar outros. Agora, uma coisa é certa, irmãos. De tudo que você fizer para o teu próprio bem, se você fizer uma academia, é bom? Eu já fiz. A minha juventude inteira, eu pratiquei muito esporte. Tudo que você puder fazer de bom para o teu corpo é bom. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Você pode praticar academia e, de repente, você fica bitolado, igual aquelas pessoas que querem ter aquele super corpo. Isso aí não vai resolver a sua vida. Você vai continuar desanimado. Você tem que fazer para a tua saúde, para se sentir bem. Nunca faça como espelho dos outros. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Nada disso muda a nossa vida com relação a ânimo. Nada disso. Não é só se você come, ou dorme, ou faz uma academia, ou tem muito dinheiro. É aquilo que eu li aqui, ó. Se você não ter paz em Cristo, ou se você não ter paz de espírito,
que é outra questão, se sentir bem com você mesmo, você não vence. Você não vence. E o mal pior é que as pessoas, elas não conseguem se sentir bem com elas mesmas. Porque o marketing do mundo, ele é tão agressivo que ele quer moldar você. Ele quer moldar a nossa vida, ele quer moldar o ser humano. Ele fica jogando na nossa cara. Está vendo? Você não tem a cara daquele ator, o corpo dela, o não sei o quê. Está vendo? Você não tem aquele carro, aquela casa, aquilo ali. O marketing do mundo, ele é agressivo. E aí você vai e fala, não, eu vou ter. Só que você está querendo ter alguma coisa ou fazer alguma coisa porque o outro está fazendo. E quando você começar a fazer, vai chegar uma hora que você vai cansar e vai desanimar de novo. Por quê? Porque você mesmo não tem paz de espírito com aquilo. Eu falo sempre para as pessoas, não adianta você fazer uma academia porque o outro está fazendo, ou porque virou moda. Você tem que se sentir bem, você tem que gostar de fazer. Não adianta você fazer qualquer coisa. O mal das pessoas é esse. Elas querem fazer uma coisa porque está todo mundo fazendo. Não, a questão é que, como o pastor falou, se a gente não tiver uma faculdade, a gente está perdido na vida. Quem falou isso? É muito bom e ótimo incentivo todos os jovens. Mas sabe para que serve os estudos? A gente ganha conhecimento. Mas se você quer ficar rico, você vai ter que ser empregado de alguém através do estudo. A não ser que você seja um médico, alguma coisa que você vai trabalhar para você mesmo. Então é bom. Mas não está dizendo que eu faço por moda. Tem que tomar cuidado até com isso. Porque antigamente era a 8ª série, 3º grau, uma faculdade, era o ápice, né? Hoje não. Depois você termina a faculdade, você tem que fazer a pós-graduação, acabou a pós-graduação, você tem que fazer o mestrado, acabou o mestrado, você tem que fazer o doutorado, acabou o doutorado, você tem que fazer o PhD, acabou o PhD, você tem que fazer o lacto sensu, e a pessoa não para. Ela não consegue, quando ela vai ver, ela fez o lacto sensu, a vida dela já passou. Porque é tanto, como diz, é tanta qualificação que o mundo exige, e antigamente, com 16 anos, na antiguidade, as pessoas muitas vezes eram doutores em algumas áreas. Por quê? Porque eles direcionavam aquilo que eles queriam fazer. Hoje não tem direção. Começa uma coisa, vai para outra, parte para o outro lado. A primeira coisa para a gente entender, irmãos, para viver bem, é saber o que nós queremos e gostamos de fazer. E claro, você vê se aquilo é do agrado de Deus. Meu filho com 7 anos sempre fica perguntando, o que eu vou fazer quando eu crescer? Um dia ele fala uma coisa, um dia outra. Eu falei, conforme você for crescendo, você vai aprendendo e você vai ver o que você vai gostar. Não é só eu jogar, eu sou o pai, porque tem pai que ele quer que o filho seja o que ele quer. Não é assim não. O meu filho tem que ter essa profissão. Está cheio de médico, doutor e pessoas de várias áreas grandes que eles se tornaram aquilo porque o pai falou, você tem que ser isso daqui. Não é isso. Os pais devem aconselhar os filhos a estudar ou a seguir o caminho que eles gostam, que faz bem para eles, que eles se sentem bem. Eu só oriento, como pastor, é claro, que seja algo que não te afaste de Deus. Porque aquilo que eu falo, que me afasta de Deus, não serve para mim. Pode ser um trabalho com a melhor remuneração. Mas vai me afastar de Deus, não quero não. Foi o que eu estava dizendo. Eu já recebi propostas, eu fui abrindo mão. Na área de marketing, de outras áreas. Eu falei, não serve para mim. Vai me afastar de Deus. É difícil, é mais difícil. Principalmente para o cristão. Você vai ter que trabalhar numa área que alegre o coração de Deus. Não só que gera dinheiro. E o mercado, ele é perigoso. Então, você tem que ver, agrada a Deus o que você vai fazer, o seu filho, alguém, olha a profissão que meu filho quer, é algo que não entristece a Deus, não. Tudo bem, ele pode ser um cientista, desde que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Amém. O que não pode é a gente querer moldar. Os pais devem incentivar, né? A gente fala sempre, orientar. Porque principalmente quando novos, as crianças, os filhos adolescentes, não vão saber tomar a direção. São poucos que já, às vezes com 7 anos, 10 anos, já sabem o que quer. São de contar no dedo, sabia?
É de contar no dedo. Mas normalmente essas idades eles estão tudo perdido. E às vezes até 18, 20 anos a pessoa ainda não está ainda sabendo o que ela quer. Tem pessoa que já de novinho já sabe, tem outros que não. Tem alguns que não, até por falta dos pais orientarem. O que não pode é o pai querer definir para a pessoa, né? Tem que ser isso daqui. Tem uma série não, um filme antigo, eu creio que todos já assistiram, né? Daquele menininho, era um menininho, né? Hoje ele já é um homem, ele é da minha idade, eu acho. Macaulay Culkin, lembra o Esquecer de Mim? Fez um sucesso absurdo, né? E hoje ele diz, eu nunca gostei de fazer filme. Eu nunca queria. O pai achou que ele queria, que tinha que fazer. Ele tinha um talento absurdo na idade dele. Não é de se negar, mas não é o que queria. E ele teve sérios problemas com isso, com vício. E está cheio de atores e músicos e pessoas de cinema que têm sérios problemas com isso. Eu até estava falando para minha esposa, é muito engraçado, né? Se alguém, por exemplo, não sei, vamos supor, alguém vê uma criança de 7 anos, vou falar da idade do meu filho, tá? Meu filho, eu contei esses dias que ele vive, papai, eu quero ganhar dinheiro, meu dinheiro também, não só quando me dão, faz uma limonada para eu vender, como a paçoquinha, ele fica assim, eu falei, não, filho, coloca na porta de casa, eu falei, não, calma, tudo tem um tempo. Mas, veja só, dá a maior polêmica, né? Colocar uma criança para ajudar os pais hoje, não é? Dá polêmica. Se o pai for, como diz o ditado, vou falar de mim, que eu já fui um vendedor de tomate, com 10 anos, criança. Sozinho, ia na rua com a carriola. Meu pai plantava, eu vendia. Mas se hoje, vamos supor, um pai, ele leva o filho junto. Se o filho só fazer qualquer funçãozinha, estiver levando só uma sacola, não estava fazendo igual eu fazia, não, levava a carriola. E eu louvo a Deus por isso, por ter trabalhado desde cedo, por ter vendido pão com 10 anos de idade, trabalhar desde os 10 anos. Eu louvo a Deus por isso. Mas hoje, vamos supor, a criança está indo ali do lado, mesmo que a criança estude no período da manhã à tarde, ela vai com o pai, porque é o serviço do pai, estou falando de serviço humilde, né? Não é o pai que trabalha no escritório e leva o filho lá, porque isso é muito fácil. É muito fácil meu filho vir para cá, me acompanhar, é muito fácil isso hoje. Estou falando de pais humildes. Aí é aquele ditado, né? É direitos humanos, é um monte de coisa. E eu também não estou apregoando que deve, porque tem pessoa que sacrifica a vida de criança, faz coisa terrível. Não é isso que eu estou falando, me entendam quem assiste. Eu estou dizendo que as pessoas falam um monte, né? Olha, aquele pai deu uma função para uma criança de 10 anos ajudar ele, encher uma sacolinha, fazer alguma coisa. É engraçado, né? Bebês de 2 anos, 1 ano de idade, está lá na novela. Eles escolheram estar lá? Eles escolheram estar nos filmes? Aí não tem direito humano, né? Tem alguém ganhando dinheiro nas costas deles, não tem? Ah, mas aí, né, é diferente, né? Está cheio de atores, de pessoas assim, perdido na vida, porque foi o pai que colocou desde pequenininho. Que pregou, sabe? Não, irmão, não é assim. Eu vejo os irmãos daqui, sabe, eu tenho feito isso com meu filho. Meu filho, desde pequeno, não é que ele com 7 meses, ele vinha gatinhando e ia lá para a bateria, eu comecei a ensinar ele. E antes da pandemia, ele estava com tudo, tocava. Quando veio a pandemia, parou um tempo, começou a filmar, depois de uma vez, papai, eu não quero tocar, ficar lá. Aí eu não insisto assim, forço, vai lá tocar, tal. Ele toca todo dia antes do culto. Mas ele falou, papai, não quero ir lá tocar no culto agora não. Não, você tem que tocar, você é o filho do pastor. Não é assim, não. Eu vou com ele de leve, filhos, tem que, né? Porque eu não sei que motivo, eu não sei se de repente o que aconteceu, a gente nunca sabe tudo. Mas eu não fico, sabe? Tem, às vezes, assim, esse domingo ele veio e apresentou na hora da escola bíblica, né? Mas já tinha domingos que ele não ia lá junto, ele vinha correndo e corria para lá. Sabe, ler desde novo, poderia fazer, né? Mas aí o pai tem que falar, não. E às vezes a pessoa não entende, não, meu filho, o pastor tem que estar lá. Não, ele tem que ser, não porque é filho do pastor de alguém. Então, irmãos, a pessoa vai aprender uma coisa, que se nós não tivermos paz de espírito,
conosco mesmo, aquilo que nós gostamos de fazer ou viver, e não tivermos paz com Deus, pode ser qualquer outra coisa, não vai resultar. Uma hora ou outra vai gerar desânimo. Vai gerar desânimo. A fé, para encerrarmos, a fé em Deus e em sua palavra é a nossa maior arma, irmãos, para vencermos o desânimo. A fé em Deus e na palavra de Deus é a nossa maior arma para nós vencermos o desânimo. Por que a fé em Deus? Porque fé é você se encher de esperança para conquistar alguma coisa. Isso é fé. Tem pessoas que não tem nem a ver com a igreja que você vai ou religião. A fé é você se encher de esperança. É você acreditar que é possível. É você não se subestimar você mesmo. É você não ter aquele pensamento, bem que eu gostaria, né, mas pobre não consegue isso não. Não, a fé é você olhar e falar, Senhor, eu gosto disso, eu vou batalhar, eu vou tentar, vou ser capaz. Então, a gente tem que observar. E aí, tendo fé e na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem tudo que nós precisamos. A orientação que nós precisamos está aqui. Eu trouxe um versículo só da Bíblia, um só. Imagina se eu pegar aqui 10 versículos, eu vou ficar 10 dias pregando. Eu trouxe um só. Ter paz em Cristo. Você vai ter todas as coisas. Todas. Se a gente aprender isso. Dr. Augusto Cury, talvez um dos doutores mais renomados para ensinar sobre a área da psicologia, né, e essas coisas da mente, ele que era ateu, ele mesmo diz que estudando a vida de Jesus, ele encontrou em Jesus um homem diferente de todos os outros. Hoje, ele é cristão, sabe que Jesus é Deus, mas ele falou, basta estudar a vida de Jesus, ou seja, a palavra de Deus, irmãos, ela é preciosa. Tem crente que tem medo de ler a palavra, parece, porque, o que vão pensar? E tem ateu que conhece a Bíblia de capa a capa, e nem crê em Deus, mas crê no ensino da palavra. Crê que é importante. Então, aí não tem jeito, você pode fazer o que for, se você não tiver paz de espírito, não tiver paz em Cristo, você pode receber o conselho que for. Os conselhos são ótimos, mas o que nos muda é a nossa atitude colocando eles em prática. Muitos conselhos são ótimos, mas só vai se você colocar em prática, entendeu? Não adianta a pessoa chegar a te dar conselho. É nem chegar para uma pessoa e falar, fulano, olha, não sei, eu falo como pastor, né? Porque pastor lidar com cada situação, né? Mas é esquisito, né? É que nem chegar para uma pessoa e falar assim, olha, se você passar a vestir aquela roupa, olha, se você passar a usar aquele perfume, olha, se você passar a falar assim, talvez para outros não vai servir para nada. Nada. Mas é um conselho, né, em alguma área. É que nem um problema no casamento. A pessoa chega, aí fala lá, marido, esposa, você precisa se cuidar mais. É verdade, eu preciso me cuidar, né? O marido e a esposa. Eu não gosto de falar só do homem ou da mulher, porque todo mundo, né? Mas colocar em prática vai ser quem? A pessoa. O marido e a esposa dormem junto. Ela ou ele resolve não tomar mais banho. Todo mundo aí, né? Mas não é verdade? Um outro falava, resolver, eu vou ficar esse mês sem tomar banho. É só algo assim para a gente entender, né? Mas a gente falando conselhos, né? Não adianta alguém chegar e falar para o outro assim, fulano, você precisa, né, ser mais assim. Sei lá o assim o que a pessoa precisa ser. Mas a pessoa sabe que ela tem que ser mais daquele jeitinho, tem que se cuidar mais naquela área, tem que moldar talvez o jeito de falar, o jeito de ser, o jeito de viver o conselho.
Eu preciso mesmo. Mas se não colocar em prática, o conselho vai se tornar vão. Entendeu? Vai se tornar vão. Olha, você precisa ser mais educado, mais educada, para falar com os outros, para falar com seu filho, para falar com seu marido, para falar com sua esposa. É verdade, né? Mas a pessoa coloca em prática, ele vai falar bem? Não, casou comigo que me aguente. Conselho só serve, se ele for bom, se você colocar em prática. Eu posso falar o que for para você. Você só vai ter ânimo se você buscar. Irmãos, eu não sou psicólogo e não me oponho, nem quero, Deus me livre, falar para alguém, deixe de tomar um remédio de depressão, disso ou daquilo. Eu não sou médico, é necessário para a vida de muitas pessoas, não é isso. Mas eu digo sempre para as pessoas, como pastor, quando aconselho, somente você, buscando em Deus, paz de espírito, você vai conseguir vencer a depressão e o problema. Porque está cheio de pessoas que tomam remédio há mais de 20 anos ou mais. Não estou dizendo que eles não servem, eles remediam, né? Só que você tem que ter uma atitude. Se você está se sentindo para baixo, você tem que ver, Senhor, por que eu me sinto assim? Por que eu tenho que ser assim? Por que eu tenho que esperar que as pessoas gostem de mim assim, né? Como diz o ditado, né? Por que eu tenho que esperar? Vamos supor, eu sou pastor, eu me sinto bem, eu não gosto muito de gravata, eu uso de vez em quando. Mas você tem que usar, pastor, gravata. Sabe, tanta coisa que a gente vai aprendendo. Pastor, se o senhor falar mais assim, se o senhor dar uns pulos, eu falo, eu me sinto bem assim. Você não precisa se moldar ao que os outros querem, irmãos. Você tem que ser você, desde que aquilo que você faz, que você viva, não ofenda a Deus. Entendeu? Não é contra a vontade de Deus. Os outros, quem está preocupado? Você está achando que você, olha, fulano, hein? A gente entra em problema, em desânimo, porque a gente se preocupa tanto com o que os outros estão moldando a nossa vida. A pessoa está olhando para você assim, está dizendo, irmã, se você tem que sair desse emprego. Esse emprego você ganha pouco. Mas eu estou feliz lá, ela diz. Não, você está feliz, mas você tem que sair. Porque a sua vida como está, entendeu? Coisa assim, corriqueira. Você tem que sair. Irmãos, cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoa que não... Eu gosto, por exemplo, vou citar um exemplo e termino aqui. Eu gosto de viajar, eu gosto de ir numa praia. O Covid lascou com nós, esses 2 anos. Uma vez por ano. A gente brinca, eu falei, minha esposa... Os meus sogros, minha sogra, eles já não se preocupam com isso, eles nunca fizeram isso. Ele fala, eu não gosto. Aí a pessoa, não, mas você tem. Não, você não tem, se a pessoa não gosta. Ninguém tem que ir na praia se não gosta. Entendeu? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo você deixar de fazer porque os outros estão falando, não porque você gosta ou não gosta. É você. Você é o principal responsável para vencer o desânimo, a depressão, o problema, se você buscar em Deus e olhar para você mesmo. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar, em nome de Jesus. Eu não vou chamar aqui à frente para ungir, nem para expor ninguém. Não gosto de fazer isso. Geralmente eu chamo para ungir, para orar, em situações específicas. Não é a minha questão chamar, vem aqui os desanimados dessa noite, né? Tem pastor que faz, eu não faço isso não. É você que está desanimado, vem aqui. A pessoa já está desanimada, ele quer que vai lá mostrar que ele está desanimado? Não. Você sabe como está a tua autoestima, ou se está alta mesmo, ou está mais baixa do que... Feche os seus olhos e Deus conhece a sua vida, Deus vai te alcançar no seu lugar, onde você estiver agora. Pai, em nome de Jesus...